Olá, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra que venha ao encontro da nossa necessidade. Eu sei que cada palavra de Deus ela tem um propósito. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Estou feliz porque posso, através desse meio de comunicação, interagir com vocês. Vamos fazer uma oração para que Deus venha me usar para abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, Deus amado e bendito, Deus santo e poderoso, Pai querido e adorado. Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor. Suplico pelo Teu agir, pela Tua providência divina, Pai. Abra meu entendimento para a Tua palavra, Pai, que eu venha diminuir e o Senhor crescer. Que o Senhor venha falar através da minha boca, Pai amado, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Me dá a direção, Pai amado, me dá a sabedoria do alto, Pai querido, e que cada um, Pai amado, que me dê a honra e o privilégio de compartilhar essa palavra, Pai querido, receba, Pai amado, de Ti a bênção, a orientação, Pai amado, o esclarecimento que precisa, Pai amado, que a Tua palavra tem nos dado. Assim eu oro e te agradeço em o nome de Jesus. Amém? Quero deixar aqui, queridos, no livro de 2 Reis 5, somente o capítulo 1 para a base da nossa mensagem, que fala sobre a cura de Naamã. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era homem honrado diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas ele estava leproso. Glórias a Deus. É uma palavra bem conhecida do nosso meio, do povo de Deus, muitos pregadores, eu inclusive gosto de pregar nessa mensagem. Eu sempre falo de alguns passos que Naamã deu para que ele pudesse tomar posse da vitória dele. E hoje eu gostaria de compartilhar isso com a igreja. Tá? Eu só li esse trechinho, mas é uma história gostosa de ler. Se você puder, jovens, irmãos, independente de classe, de idade, você pode meditar nessa palavra, que ela é muito proveitosa e ela enriquece muito o nosso conhecimento. Naamã foi um homem muito estimado, ele foi um comandante muito honrado, ele comandou o exército da Síria e ganhou muita guerra, porque Deus era com ele. Isso é um mistério de Deus. E Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Embora ele não fosse judeu, Deus tinha um propósito na vida dele. E ele tinha uma doença, uma enfermidade, uma lepra. E naquela época, irmãos, nós sabemos que a lepra não tinha cura. Hoje, a nossa medicina é avançada, graças a Deus. O Senhor deu sabedoria ao homem em muitas enfermidades, que outrora não havia cura, hoje tem. Mas Naamã, ele já estava condenado, estava triste, angustiado. Se a gente parar para pensar, a situação daquele homem seria uma situação de derrota. Mas deixa estar que ele tinha dentro da casa dele uma empregada que era judia, uma empregada que era do povo de Deus. Uma jovem, uma menina. Mas ela não deixava de fazer a obra de Deus. Por isso que eu sempre falo para a igreja, eu sempre estou orientando os irmãos. Se tiver oportunidade, querido, fala da palavra de Deus, porque ela não volta vazia. A palavra de Deus ela tem poder. A palavra de Deus ela faz tudo aquilo para que ela foi enviada. E a menina ouviu dizer que Naamã estava leproso, chegou para a esposa de Naamã e falou para ela, olha, fala para meu chefe, para o meu patrão, que lá em Israel ainda tem um homem de Deus. Irmãos, às vezes a gente fica lendo a história de Pedro, Paulo, João, Moisés, Davi, mas eles já foram, já partiram. Hoje sou eu, hoje é você jovem, hoje é você minha irmã, hoje é você meu irmão. Deus não vai usar mais esses que estão registrados aqui no livro da vida, no livro que nos dá a vida, a Bíblia Sagrada. Deus quer usar você, então abre a tua boca, fala. Ainda há profeta em Israel, ainda há profeta na terra, ainda há homem de Deus na terra, ainda há mulher de Deus na terra que ora e Deus opera.
Mas muitos de nós, para recebermos vitória, temos que tomar algumas atitudes. Eu quero compartilhar nessa tarde algumas atitudes que nós devemos tomar. Cada pregador, ele coloca de uma ordem, cada um tem uma forma de pregar, mas Deus abençoa cada um do seu jeito, porque Deus, ele é maravilhoso. Amém? Naamã, ele achava que chegaria lá em Israel, quando a mulher dele falou, olha, vai lá em Israel, que lá em Israel tem um homem, tem um profeta lá, e esse profeta vai orar e você vai ser curado. E assim ele o fez. Chegando em Israel, ele procurou o rei. Mas o rei ficou com medo, irmãos, porque era um exército poderoso. E o rei, né, a Bíblia diz que ele ficou temeroso, se rasgou as suas vestes, achou que Naamã estava procurando um meio para arrumar uma guerra com eles. Mas não era esse o propósito de Naamã. Deixa estar que Eliseu soube do ocorrido e mandou um recado para Naamã. Homem de Deus, mulher de Deus, não deve temer. Abre a tua boca, porque a palavra tem poder. E hoje, em nome de Jesus, Deus tem efetuado milagre, Deus tem efetuado maravilha, Deus tem curado, Deus tem libertado, Deus tem feito coisas que aos olhos naturais não haverá compreensão. Mas, pela fé, nós recebemos a nossa vitória. E Naamã foi ter com Eliseu. Quando ele chegou na casa de Eliseu, Eliseu nem se dispôs a recebê-lo. E ele era um homem de alta patente, era um comandante, era um homem que exigia respeito. Mas isso não significa que Eliseu não o desrespeitou. Eliseu somente foi canal que o Espírito Santo de Deus quis usar para trabalhar não somente na carne, não somente no exterior, mas também no interior de Naamã. Porque havia dentro de Naamã característica de uma personalidade, de sentimentos que teriam que ser mudados, teriam que ser modelados ou moldados segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. E Eliseu mandou um recado, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele será purificado, ele será curado. Naamã se indignou e disse, olha, lá em Damasco tem rios de águas limpas, poderia eu não mergulhar lá? Não aceito isso não, eu vou me embora. Mas sempre falo na igreja, sempre falo no meio evangélico, tem que exercer e exercitar o espírito pacificador, porque a Bíblia diz, bem-aventurado os pacificadores, porque deles são no reino dos céus. Exercite esse espírito de pacificador. Tem um problema na igreja, tem um problema na família, não bota lenha não dê combustível para o inimigo não. Exercite o espírito pacificador, como um jovem chegou para Naamã e falou, pai Naamã, se pedissem a ti algo difícil, o senhor não faria? Te pediram algo tão fácil, só dá 7 mergulhos, pai, faz isso, vai ser bom para o senhor. Levou ele numa conversa macia, uma conversa boa, uma conversa saudável, às vezes um abraço, uma conversa no pé do ouvido, calma, Deus vai te abençoar, Deus tem um propósito na tua vida, calma, essa luta é para Deus trabalhar na tua vida, na tua família. Naamã parou, ponderou, ele era um homem que ouvia, que bom que ele ouvia, falou, você está certo, vou mergulhar, vou fazer esse sacrifício. Primeiro passo que Naamã deu para obter a vitória dele, querido, foi o passo da obediência. Ele obedeceu à voz do profeta que era ungido de Deus, profeta que era canal do Espírito Santo, profeta que era instrumento que Deus estava usando para abençoar a vida daquele homem. Ele obedeceu, obedeça. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes recebemos ordens e Deus, deixa eu te dar uma notícia, geralmente Ele dá ordens para nós, ordens que nós não gostamos de atender. Ele dá ordens que a gente vai, muitas das vezes, ficar tristes. Somos de Deus? Vamos questionar, não. Vamos adorar. E ele obedeceu. Foi o primeiro passo, é o primeiro passo da obediência. Não sei o que você está passando, não sei como está a tua vida espiritual, a tua condição espiritual diante de Deus. Eu não sei o que está dentro do teu coração, da tua mente. Eu não sei, mas Deus sabe. Ele é onisciente, Ele te conhece por fora e por dentro. E quando nós falamos de cura de lepra, falamos também de cura de pecado. Há no nosso ser, há na nossa alma sentimentos, há na nossa alma, no nosso coração, situações que têm desagradado ao Senhor, que não têm agradado ao Senhor, mas Deus quer nos preparar, nos habilitar, para que a gente possa estar preparado para o dia que a trombeta tocar.
Deus quer trabalhar na nossa vida para nós tomarmos posse da vitória. Tu tem uma promessa de Deus? Você tem uma bênção para receber? Eu tenho uma promessa? Eu tenho uma bênção? Tenho sim, mas Deus tem que trabalhar em alguma coisa na minha vida, no meu coração. E eu tenho que deixar Ele fazer, porque Deus ele é educado. Deus ele é maravilhoso. Ele é santo e poderoso. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, mas tem coisas que Ele precisa de permissão nossa, porque Ele respeita o nosso direito de escolha. Naamã escolheu obedecer. Antes ele tinha escolhido ir embora. Deus ia deixar, Deus não ia chamar ele de volta, não. Aquele menino que foi usado por Deus, foi lá, mas ele poderia endurecer o coração, falou, não, vou fazer o que eu quero e está acabado. Mas não, ele obedeceu. Segundo passo, foi o passo da humilhação, porque para ele, um homem da envergadura dele, se humilhar, tirar a camisa, mostrar a lepra, expor o seu pecado, expor a sua lepra, para ele era vergonhoso. Mas ele sabia que para ele obter a vitória, ele teria que se humilhar. Pastor, como nós fazemos hoje, como nós nos humilhamos hoje? A Bíblia diz que aquele que confessa o teu pecado e deixa esse alcança a misericórdia do Senhor. Não sei como está a tua vida, mas Deus sabe. Há pecado, irmão, que você chega perto do teu irmão, você resolve. Tem pecado que você chega perto do teu pastor, o pastor vai te ajudar. Mas tem pecado na tua vida, na minha vida, que nós vamos chegar perto do Altíssimo e confessar para Ele, falar com Ele. E Ele vai nos dar direção, vai nos orientar e nós vamos deixar aquele mal e a bênção vai chegar. Tem muitas bênçãos no céu que estão sendo retidas, porque nós não estamos deixando Deus trabalhar do jeito que Ele quer. Muita bênção na vida de Naamã ainda não tinha chegado, porque ele não tinha tomado essa decisão que ele tomou aqui nessa passagem. Terceiro passo que Naamã deu, ele perseverou, ele obedeceu, ele se humilhou, mas a vitória não veio. Ele deu o primeiro mergulho e achou que quando ele ia levantar, a pele dele seria purificada. Ele achou que chegaria ali antes disso, que Naamã ia receber a mão de Eliseu em cima dele e a cura seria efetuada. Nada disso aconteceu. Deus não faz do jeito que a gente quer. Deus não faz do jeito que nós achamos que Ele deve fazer. Deus é Deus e nós somos nós. Deus está no céu, nós somos na terra. O meu caminho não é o caminho do Senhor, nem meu pensamento, o pensamento de Deus. Ele é todo poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é Deus forte, Ele é príncipe da paz, criador dos céus e terra, criou você em imagem e semelhança dEle, portanto, querer o efetuar pertence a Ele, cabe a mim e a você obedecer, cabe a mim e a você se humilhar, porque Ele diz, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, no tempo certo Ele vai nos exaltar, glórias a Deus. O terceiro passo foi da perseverança, persevere, fica firme. Não desanime, a gente está passando num processo violento na face da terra, o mundo nunca viu, nunca vivenciou o que nós estamos vivenciando neste momento. Eu creio que o maior evento que o ser humano já presenciou foi a vinda de Cristo aqui na terra, os anos que ele passou aqui nessa terra, os 33 anos que ele passou aqui. Um dos maiores eventos foi o dilúvio na face da terra, onde somente 8 pessoas se salvaram. E agora a gente está vivendo essa pandemia terrível, que está atingindo todo o globo terrestre. Mas nós vamos vencer, somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Então persevere, não desanime, ore, jejue, ore pela madrugada, porque a Bíblia diz que aquele que me busca pelas madrugadas certamente me achará. Quarto passo que ele deu, o passo da fidelidade. Entenda bem, pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. Você tem que pedir, você tem que insistir, você tem que perseverar. Às vezes nós fazemos um pedido, nós temos a inclinação, nós brasileiros temos a inclinação, orarmos uma vez, 2, 3, a benção não veio, a gente até esquece daquilo que pediu, a gente desanima daquilo que pediu. Não! Deus aqui está dando uma lição para a gente. Naamã não foi curado com um mergulho só, não. Ele tinha que mergulhar 7 vezes. Ele tinha que obedecer literalmente, fazer aquilo que o homem de Deus já tinha determinado para a vida dele, porque assim Deus queria. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi fiel, ele perseverou, se humilhou, obedeceu e deu um quinto passo, é um passo mais difícil. E deixa eu falar uma coisa para você, esse passo,
o inimigo da nossa alma, ele tem facilidade. É o passo chamado paciência. Quantos irmãos, quantos homens, mulheres de Deus estão perdendo a paciência com muita facilidade? Qualquer probleminha, chora, reclama, murmura, questiona. Por que Deus não fez? Por que Deus não sei o quê? Por que Deus deixou de fazer? O que eu fiz? Conversa, pelo amor de Deus, para com isso. Ser um bem-aventurado. Está aí ouvindo esse vídeo porque você é um bem-aventurado. Você está aqui num país bem-aventurado. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e Deus é o Deus do Brasil. Essa peste que está andando por aí vai sumir em nome de Jesus. Temos que tomar as devidas precauções, os devidos cuidados. Mas tenha paciência, fica em casa, obedeça, não saia, espera teu tempo, aproveita esse tempo, leia, medite na palavra do Senhor, ore ao Senhor, clame ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o sexto passo, ele obedeceu, ele se humilhou, ele foi fiel, ele perseverou, ele teve paciência e nada. Continuou leproso. Mas aí o que a gente faz, irmãos, quando a benção não chega? Adore a Deus. Daí o hino que diz assim, questiona ou adora. Adore. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Eu poderia ficar aqui citando alguns exemplos de adoradores que se dispuseram a adorar e a vitória chegou. Mas o tempo é curto. Só vou dar um exemplo. Paulo e Silas na prisão, né? Eles tinham apanhado, pregaram uma palavra de Deus, e quem prega a palavra de Deus não é bem visto. Quem prega a palavra de Deus, às vezes ele é crucificado, as pessoas escarnecem, riem dele. Mas não se importe com isso, porque a Bíblia compara a gente como a escória desse mundo. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. E Paulo e Silas estavam presos, cárcere privado, lugar frio, gelado. Estavam ali, tinha tudo para questionar, tinha tudo para reclamar, tinha tudo para desanimar. Silas, na sua primeira viagem missionária, poderia desanimar naquele momento. Mas, de repente, meia-noite, resolveram fazer um culto. Que maravilha! Aqueles dois homens de Deus, a cadeia lotada de presos, o carcereiro lá vigiando todo mundo. E eles começaram a adorar, começaram a glorificar o nome do Senhor, começaram a cultuar a Deus. E os outros começaram a olhar um para o outro, começaram a rir, a escarnecer, mas quanto mais escarneciam, mais eles adoravam a Deus. E deixa eu falar uma coisa para você, te dou uma notícia gloriosa nessa tarde, no dia de hoje. Quando nós adoramos a Deus, Deus não aguenta, Deus não resiste um verdadeiro adorador. E a Bíblia diz que Deus lá do céu deu uma ordem, eu creio que ele bateu o pé no céu, estremeceu a terra, as cadeias se abriram enquanto Paulo e Silas adoravam a Deus, glorificavam, louvavam o nome do Senhor. As cadeias se abriram, Paulo poderia ir embora, ele poderia fugir, mas ele, como homem de Deus, falou, não, vou aproveitar a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Muitas das vezes você caiu na mão do bandido, caiu na mão de alguém que você não gosta. Aproveita a oportunidade, abre a tua boca e fala de Jesus para essa pessoa. E ali o carcereiro ficou intrigado, ele ficou assustado, assombrado com aquele fato, com aquele ocorrido, porque as cadeias se abriram, os cadeados ficaram destroçados, as correntes se partiram. Que era aquilo, que poder era aquele. E ele tão temeroso que ficou, pensou até mesmo em se matar. E Paulo virou para ele e disse, não faças tal coisas, crê em Deus e será salvo tu e tua casa. E assim aconteceu. Então adore a Deus. Naamã resolveu adorar, e eu creio que no sexto mergulho ele levantou, eu não sei se ele sabia cantar, mas eu creio que ele glorificou o nome do Senhor, eu sei que ele não tinha mais nada para fazer, ele glorificou o nome do Senhor, e desceu o sétimo mergulho. Naquele sétimo mergulho, eu creio que ele desceu, eu não sei o que ele pensava,
Mas ele falou, é agora, é minha última chance. O profeta mandou mergulhar 7 vezes, já mergulhei a 6ª. Essa é a última volta do mergulho. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele levantou, assim diz a palavra do Senhor, a pele dele estava como uma pele de criança. O Todo-Poderoso, o meu Deus e o teu Deus, ele conseguiu atingir o objetivo dele, que era curar a pele de Naamã, a cura física, mas principalmente a cura interior. Não sei o que vai pelo teu coração. Talvez no nosso coração existe uma soberba, uma arrogância, uma prepotência. E isso são características dos dias que nós estamos atravessando. Deixa Deus trabalhar, querido. Se humilhe, obedeça, obedeça. Obedeça àquele que está acima de você, seja no teu trabalho secular, seja no teu trabalho espiritual. Independente de quem quer que seja, obedeça e Deus vai te abençoar. Beijo no coração de vocês, amo vocês. Fiquem com Deus.